Este é o AgiCast. Seja bem-vindo. Eu me chamo Leandro Miranda, sou apresentador do AgiCast com a Elaine Passos e juntos faremos o podcast da Agi Bahia. O tema deste episódio é Planejamento Estratégico para Micro e Pequenas Empresas. A nossa convidada de hoje é Jana Ricarte. Ela é administradora e fundadora da Ricarte Consultoria, com foco em gestão e processos. Jana, seja muito bem-vinda ao nosso AgiCast. E eu quero começar com a seguinte pergunta. Qual a importância do planejamento estratégico para as organizações? Oi, Leandro. Muito obrigada pelo convite da Agi. Eu estou muito feliz em falar desse tema, principalmente para micro e pequenas empresas, que é um tema tão relevante. A importância do planejamento estratégico é ter um direcionamento, é que essas empresas, essas organizações possam se estruturar para ter um crescimento saudável, para que todas as ações que são pensadas, o sonho saia do papel. Sim. E isso é muito importante para pequenas e médias empresas, para essas empresas, principalmente porque tem muito mito de planejamento estratégico ser para grandes organizações. Então, quando você é pequeno, às vezes você tem algumas ações, você sabe o que quer, mas você não constrói aquilo de uma forma estruturada. E é muito importante essa estruturação. Você tem uma razão de ser, você tem uma visão de futuro, pensar daqui a 3 anos, 5 anos, o que é que eu quero que a minha organização, que eu quero que ela seja, onde eu quero que ela esteja. E hoje eu pensar qual é a razão de ser da minha organização. Então, isso é muito relevante e as pequenas empresas têm muito sentimento de que não precisam disso, que o importante é ter os resultados, é ter o lucro no final do mês. E a gente tem uma percepção, eu enquanto consultora, de que isso está mudando. As empresas estão procurando trabalhar com sustentabilidade, trabalhar com inovação, com outras coisas que sem um planejamento estratégico fica difícil. Eu não vou dizer que não se consiga, porque o resultado pode acontecer, mas esse caminho pode ser um pouco mais demorado, podem ter algumas situações nesse caminho que não estejam ali previstas, que quando você faz um planejamento, que você determina as ações, que você separa aquelas ações, você pode, inclusive, ter uma ação ali para tomar de imediato, um plano de contingência, algo que possa ser feito, que você já tenha ali os dados, através das ações, através do monitoramento de indicadores. E é importante ter essa estrutura. Então, ter o planejamento estratégico, ter a identidade organizacional, com a razão de ser, a visão e os valores, e poder estruturar as ações. Então, baseado na visão, o que é que eu quero alcançar daqui a um determinado tempo? Então, eu preciso definir as ações, separar essas ações em alguns pontos. Então, o que é que eu quero na vertente econômica, na perspectiva financeira, na perspectiva de pessoas, na perspectiva de processos, na perspectiva de clientes. Então, os empresários, os empreendedores precisam pensar nisso. Não dá para ser só pensar em fechar ao final do mês com lucro. Precisa entender quais são as ações para que se chegue ao resultado que eles querem, mas não só pensando em lucro. Como é que estão as pessoas da organização? Como é que eu desenvolvo essas pessoas? Como é que eu trabalho essas pessoas e envolvo essas pessoas para alcançar as ações e os objetivos estratégicos? Então, não adianta eu fazer um planejamento estratégico e aquilo ali ficar só na estratégia da organização, com a diretoria, com a alta administração. Aquilo tem que ser desdobrado e precisa descer para todos os níveis. Então, muitas pessoas falam o planejamento estratégico é muito burocrático, ele não funciona. E aí eu chego nas organizações e vejo, às vezes, que tem um planejamento estratégico, tem no site da empresa a identidade organizacional, a visão, a missão, a coisa mais linda do mundo. Aquele quadro bem bonito, missão, visão e valores. Isso, fica lá e fica no site. Quando você chega na empresa, você pergunta, a pessoa vai e abre o site para ver o que está escrito. Ou seja, as pessoas não incorporaram aquilo ali. Aquilo não tem engajamento, porque eu construí algo que está ali, um planejamento que está no computador, que está na gaveta.
que as pessoas não estão engajadas naquilo. Então, muita gente diz, planejamento estratégico não funciona. Não funciona porque não está sendo executado. Então, planejamento não é só o ato de você definir as ações, definir indicadores, definir metas. É você executar aquilo ali, é você partir para a ação. Então, é muito importante que as organizações de pequeno porte, né, as médias empresas, tenham essa visão de que se elas querem alcançar resultados consolidados e sustentáveis, elas precisam se planejar. Você falando, passou um filme na minha cabeça, né? Eu empreendo há um pouco mais de 10 anos. E os meus primeiros negócios não tiveram nenhum tipo de planejamento. Justamente, eu não sei se é algo cultural do brasileiro, mas a gente enxerga uma oportunidade de negócio e a gente vai lá e faz. E depois, durante o processo, a gente vai pensar, rapaz, a gente não se planejou e agora o que vamos fazer, né? E o Sebrae traz um alerta de que 80% das empresas chegam a quebrar nos 2 primeiros anos. Você acredita que isso tem a ver com essa falta de planejamento? Sim. Inclusive, nesse relatório do Sebrae de mortalidade, ele fala que ele não diz os percentuais, mas eles falam que para o sucesso ou para o fracasso do negócio, planejamento e gestão são 2 fatores determinantes, né? Então você vê como é importante ter planejamento, ou para o sucesso, ou até mesmo como fez falta na mortalidade das organizações. Então, nesse estudo, ele detalha isso também. E eu que tenho acompanhado as organizações, eu percebo muito isso. As empresas foram criadas, né, por uma oportunidade, por uma necessidade. Muitos empreendedores não fazem plano de negócios, que é diferente de planejamento estratégico, mas que dá uma base bem legal também para o planejamento. Sim. E termina em algum momento, em alguma situação, né, que alguma coisa não deu errado, ou que tenha que dar um passo atrás, começam a se preocupar em ter um planejamento. Justamente porque tem que tomar alguma ação, tem que ter uma decisão, mas em algum momento ele não sabe onde consultar, o que dados ir buscar, ele não tem um monitoramento, ele não tem indicador. Então, às vezes, na crise ou em alguma dificuldade, ele vai buscar desse planejamento. Às vezes, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, mas às vezes já é algo crítico que não tem muito o que ser feito. De fato, Jana, planejamento é a base, né? A gente sabe que as empresas precisam entender que esse é o propósito e planejamento tem que estar dentro disso. Mas conta aí pra gente, o que é que precisa fazer na prática para esse planejamento e essa estratégia acontecer? Olha, eu costumo dizer, não só para planejamento, mas para qualquer coisa que envolva transformação organizacional, tem que envolver as pessoas. Então, como eu já disse anteriormente, eu preciso fazer um planejamento, eu preciso, inclusive, no momento do planejamento, escutar as pessoas. Não que vá se escutar todo mundo, mas eu tenho pessoas chaves nas áreas que eu preciso fazer uma matriz SWOT ou identificar quais são as dificuldades, enfim, escutar essas pessoas para construir o planejamento. E a partir do planejamento pronto, eu tenho que ter essa conexão entre o planejamento, as pessoas e as ações. Porque quem vai executar as ações são as pessoas. Se é uma coisa imposta no planejamento estratégico, as pessoas não sabem por que estão fazendo aquilo ali. Então, elas vão fazer, mas elas não sabem o porquê. E isso é uma coisa que causa nas organizações uma resistência muito grande a tudo que envolve transformação, seja planejamento estratégico, seja gestão por processos. Enfim, são coisas que precisam... Os gestores das organizações precisam estimular que esse planejamento desça para todos os níveis. Lógico, com algumas ações diferentes, ações mais voltadas para o operacional, ações mais táticas, ações estratégicas, mas que as pessoas saibam o que tem que fazer para alcançar aquela visão. Porque se o planejamento é todo baseado numa visão de negócio, as pessoas não sabem qual é a visão da organização. Estão fazendo as ações, não sabem que o sentido daquelas ações é chegar naquela visão, aquilo compromete todo o planejamento estratégico, né? Então, é importante no fazer essa questão da execução. É o que determina todo o sucesso do planejamento.
Não adianta ter o melhor planejamento do mundo, contratar a melhor consultoria, ver, né, chamar os melhores especialistas, se dentro da organização não existe execução, se as pessoas não estiverem ali motivadas, inspiradas a trabalhar com aquele planejamento. Né? Eu escutei esses dias vi um vídeo do Oscar Motomura, onde ele fala que todo mundo planeja. Então, tem empresas que fazem uma semana de planejamento estratégico. Sentam, vão às vezes para hotel, para resort, fazem uma semana, tudo lindo, todo mundo sai de lá super empolgado. Aí chega na empresa, principalmente porque às vezes é final de ano, muita gente depois tira férias, aquilo se perde. E aí ele fala, planejar não traz risco, porque o risco está nas ações. Então, o que vai dizer o sucesso do planejamento são as ações. E aí, se você não tem essa questão de fazer as pessoas executarem, aquilo ali não vai acontecer. E na prática, para o eu empreendedor, né? A gente sabe que o micro muitas vezes trabalha sozinho ou trabalha com mais uma ou duas pessoas. Como é que isso acontece? Quando a gente não tem uma equipe que possa acompanhar isso, porque tem estruturas que eu consigo ter uma pessoa para fazer esse acompanhamento. Tem equipes que é o próprio gestor. Então, o que eu sugiro é que ele priorize as ações. O que é mais relevante, né? O que é que eu posso fazer de imediato, o que eu preciso fazer de imediato, e distribuindo aquelas ações, né, no decorrer de um período, né? E sempre revisitando aquilo ali. Outra coisa de planejamento estratégico é muita gente fica naquela, não, a gente só vai revisar o planejamento quando terminar, quando tiver um novo planejamento. E isso é uma coisa que pode trazer consequência. Então, o pequeno, ele precisa ter esse acompanhamento, ter esse monitoramento. Então, começa com ações prioritárias, define indicadores prioritários, não precisa definir para começar 5 indicadores, 6 indicadores, começa com menos, começa com 3, mas acompanha esses indicadores e amarra esses indicadores à visão e aos objetivos estratégicos da organização, que fica mais fácil, você vai criando hábito. Então, define um dia para acompanhar os indicadores, define um dia para fazer uma reunião com a equipe, para falar o que está acontecendo na empresa, para envolver as pessoas também nos resultados, né, não só nas ações, e começar a criar esse hábito, porque aí a partir de você exercitar isso que você vai conseguir ter um acompanhamento depois, podendo colocar mais ações, mais indicadores, mas você vai crescendo de uma forma estruturada. Bom, Jana, está sendo uma aula, muito obrigado. E eu quero te perguntar, quando fazer um planejamento estratégico? Existe um momento ideal? Quais cenários que levam às necessidades do planejamento? Que eu tenho visto muito, principalmente, né, nas micro e pequenas empresas, as pessoas trabalharem com planejamento muito no final do ano. Porque tem a ideia de que tem que ser feito o planejamento no ano contábil. O que, na verdade, é um mito. Você pode fazer planejamento em diversas épocas, né? Depende da sua necessidade. Então, quando fazer um planejamento, você precisa ter uma demanda, uma necessidade, vai passar por uma mudança, tem uma questão legal que vai entrar e você precisa se alinhar, é um projeto de inovação, você quer crescer a organização. Então, assim, tem que ter um fato, né? Ou se você não tiver um planejamento, você realmente quer começar. E não precisa ser no final do ano ou no começo do ano, né? Então, o planejamento tem que ser quando a organização sentir que tem essa necessidade. E tem um pouco de maturidade dos gestores, porque, como eu falei, não adianta só fazer o planejamento. Os gestores têm que entender que ele vai ter ali todo mês, né, ou na frequência que eles definirem, um acompanhamento. Então, se ele não tiver em mente que vai precisar desse tempo para analisar resultados, para acompanhar as ações, para fazer reunião com as equipes, para mostrar o que está acontecendo na empresa, não adianta ele pensar em fazer um planejamento. Muita gente faz o planejamento de janeiro a dezembro, faz uma reunião de resultados em novembro, em dezembro e os outros meses. Como é que as pessoas estão ali corrigindo, pontuando desvios, ajustando as rotas, se as pessoas não forem envolvidas mês a mês, ou a cada 2 meses, a cada 3 meses.
né? Então, é importante que as pessoas entendam que planejamento pode ser feito em qualquer época, desde que tenha um pouco de maturidade do gestor, para ele entender quais são, né, as responsabilidades que vêm com o planejamento, e a empresa tenha esse momento de envolver as pessoas também. Legal, então, né, as pessoas levam como um mito, eu tenho que fazer dentro do ano. Ela está preocupada com o calendário e talvez nem com a necessidade específica da organização. E muita gente também, quando tem gestão orçamentária, tenta alinhar o planejamento estratégico à gestão orçamentária, né, que Sim. acontece muito em empresas. Eu acredito que em alguns casos dê muito certo, porque uma das etapas de planejamento, muitas vezes, está amarrada ao orçamento, né? E acaba que você só faz determinadas coisas, determinadas ações, só Sim. funcionam quando está dentro do orçamento, mas não é uma regra, né? Tanto é que hoje tem não vou dizer que é uma modalidade de planejamento, que é o OKR, né? Que algumas empresas, principalmente startups, empresas na área de tecnologia, têm utilizado os OKRs, que são objetivos e resultados chaves. Então, eles definem objetivos e o interessante é que ele é bem colaborativo e é para toda a organização. Então, eu tenho objetivos na empresa, que são objetivos de gestão, objetivos operacionais, mas que todos na organização conhecem e muitas vezes constroem junto, né? E aí, no caso, ainda podem acompanhar os resultados semanalmente, às vezes eles fazem reuniões semanais e se revisa ou, né, se reavalia os objetivos a cada 3 meses, geralmente. Pois é, muito bacana ouvir isso, porque essa questão de prazo para fazer planejamento, as pessoas acabam, né? Não, tem que ser no início do ano, já começou, virou o ano e você já fez o seu planejamento. E aí as pessoas acabam, tipo, março já tá chegando, né? E eu não fiz meu planejamento ainda. Meu Deus, e agora minha empresa não vai funcionar? E não é bem assim. Bacana isso, Jana. Agora, pra gente fechar com sucesso esse nosso podcast de hoje, eu queria ouvir de você dicas chaves e importantes para esse micro e pequeno empreendedor possa ter um planejamento bacana, possa seguir com esse planejamento, porque como você falou, não adianta só planejar, sem execução não vai para lugar nenhum, nada funciona, os indicadores são importantes, mas diz aí pra gente algumas dicas que vão ser assim fundamentais para o desenvolvimento e planejamento estratégico de todo empreendedor. Bom, se eu quero ter um planejamento, eu preciso ter um norte, então o importante é começar alinhado à visão. Então, eu tenho que planejar baseado em alguma coisa. Então, que seja a visão da organização. E o outro ponto que eu destaco, que eu já falei algumas vezes, é o envolver as pessoas. Eu não consigo construir nada numa organização se eu não tiver aquelas pessoas envolvidas, engajadas. Às vezes fala muito da questão de engajamento e as pessoas até brincam um pouco com isso, mas é um fato. Eu já trabalhei em grandes organizações, sendo gestora de área, e você vê que as coisas realmente só fluem quando as pessoas estão envolvidas. Agora, como consultora, eu tento também trazer para as pequenas empresas que não é para ficar algumas coisas no nível só decisório. As pessoas precisam ser envolvidas. E, em alguns casos, eu sinto muita resistência. E aí, quando eu vou ver planejamentos que foram feitos anteriormente ou ações que tentaram ser implantadas anteriormente que não tiveram sucesso, muitas vezes é por isso, porque não desceram em todos os níveis da organização. Então, não teve um desdobramento correto, não é nem a questão do correto, mas de forma que as pessoas estivessem envolvidas. Então, uma das coisas que eu destaco e sempre eu coloco como dica é envolver as pessoas. E fora que planejamento é algo que pode sim mudar. Então, as pessoas tirarem da cabeça que eu fiz um planejamento anual, eu só vou mexer naquele planejamento, naquelas ações no final do ano ou no final do planejamento. Não, se eu quero acompanhar minha organização, se eu estou monitorando e eu estou vendo que tem ações que podem ser implantadas ou mudadas ou pequenos ajustes, a gente pode fazer. Não tem que esperar acabar o exercício daquele ano, daquele planejamento para que as coisas sejam feitas. Então, basicamente é isso. Definir prioridade, também como eu já falei. Então, a pessoa nunca fez um planejamento, quer fazer, bota lá 50 ações, sabendo que não vai acompanhar. Então,
prioriza, vê lá qual é a sua visão, o que é mais importante para alcançar aquela visão e para o contexto atual da organização, prioriza e foco no relevante. Como eu sempre digo, ter essa visão de que eu preciso atuar e trabalhar naquilo que é o mais importante. Perfeito. Você, empreendedor, aproveite essas dicas valiosas da nossa consultora. Eu já me vi aqui em algumas situações em que eu posso aplicá-las. Jana, muito obrigado pela sua participação aqui no AgiCast. Valeu, Jana, e até a próxima. Aguardem aí os próximos temas. E esse é o AgiCast do Agi Bahia.